Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GES Pública Cast. Esse é o nosso quarto episódio, eu sou Micaele Melo e hoje eu quero conversar com vocês sobre licitações. Preparados? Vamos lá? Para quem acompanha o GES Pública no Instagram, já deve ter visto que durante a semana passada nós fizemos alguns episódios sobre esse tema. Então, para facilitar um pouco mais, aqui eu quero dividir esse podcast em duas sessões. O primeiro, eu vou tratar sobre o que é licitações e por que a administração pública licita. E o segundo, sobre os tipos e sobre os princípios e modalidades de licitações. Quando a gente fala sobre o conceito de licitações, eu sempre costumo citar Lucas Pavione, é um livro de 2016, e que ele fala que é um procedimento administrativo pela qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, visando a aquisição de bens ou serviços. Pensa comigo, se a gente decide comprar algo, por exemplo, um livro, a nossa primeira coisa, muitos de nós pesquisamos ou vamos até a loja e adquirimos aquele bem. Mas com a administração pública é diferente. Salvo exceções, a administração pública, para adquirir qualquer bem ou serviço, precisa licitar, que é justamente fazer o procedimento administrativo formal. Uma observação. Quando a gente fala que através desse procedimento a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, a gente não está falando necessariamente da proposta mais barata. Vantagem não tem sempre a ver com a questão do menor preço, mas isso eu vou tratar mais lá para frente, tá certo? Então, em resumo, licitação é um procedimento administrativo formal regido pela Lei 8666 de 1993 e que serve para contratar bens e serviços, onde haja a seleção da proposta mais vantajosa. Agora, para entender como funciona o processo licitatório, a gente precisa primeiro entender três conceitos. O que significa princípios e quais são os princípios que norteiam a licitação, quais são as modalidades e os tipos. Sobre princípios, além do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, a Lei de Licitações, a 8666, também descreve a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a igualdade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, que no caso pode ser o edital ou a carta convite, a depender da modalidade, e o julgamento objetivo. Mas a descrição de cada um desses eu vou deixar para outro episódio. Agora, sobre modalidades e tipos, é comum a gente ver as pessoas confundir esses dois conceitos. O que precisamos ter em mente é que a modalidade é o que vai descrever a sequência de passos que a licitação vai ter, ou seja, é dela que procede o processamento da licitação. Já os tipos é o critério de julgamento para saber qual vai ser a escolha da proposta mais vantajosa. Sobre modalidades, a Lei de Licitações descreve algumas, que é a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Porém, a Lei 10.520 de 2002 também criou outra, que é o pregão, que pode ser tanto presencial quanto eletrônico. Agora, eu acho que provavelmente você deve estar se perguntando:
E como o gestor público sabe qual modalidade será aquela licitação? Bem, quando a gente fala de concorrência, tomada de preço e convite, normalmente o critério utilizado é o preço. Vocês encontrarão uma tabela sobre esse preço, que foi modificado em 2018, lá no Instagram do GES Pública. Apesar de existirem outros critérios na lei, tá? E lembrando daquele ditado, quem pode mais, pode menos. Por exemplo, se é a compra de alguma coisa que seja no valor da modalidade convite, caso seja da vontade do administrador, do gestor público, ele pode realizar na modalidade tomada de preço. Não há nenhum problema quanto a isso. O leilão, quando a gente fala do leilão, é para venda, ou seja, alienação, de bens móveis, inservíveis para a administração pública e de produtos apreendidos legalmente ou penhorados. E ainda serve para a alienação de bens imóveis que está lá previsto no artigo 19. Já o pregão, ele é diferente. Ele é tratado em uma outra lei, como eu já falei, a 10.520 de 2002, e ele é para aquisição de bens e serviços comuns. O que seria isso? Bem, imagina que a administração pública quer comprar canetas estereográficas. Não há nenhuma especificação especial aí na caneta, vocês não concordam? É apenas caneta que esteja funcionando bem e que a gente encontra em vários lugares. Para esse tipo de compra, é um bem comum. Então, a administração pública pode se utilizar da modalidade pregão. Já a modalidade concurso, entendam que a gente aqui não fala de concursos de provas e títulos para cargos públicos, não. Quando a gente fala da modalidade concurso, é para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Por exemplo, uma logomarca, uma música e várias outras coisas assim. Já quando a gente fala dos tipos, eu falei para vocês que os tipos é o critério de julgamento. É como eu sei qual a proposta será mais vantajosa. E a lei de licitações descreve alguns tipos, que é o menor preço, que é quando será vencedor aquele licitante que apresentar a proposta que, de acordo com o que tinha lá no edital, tenha o menor valor, o menor preço. Também existe a melhor técnica e também existe a junção desses dois, o técnica e preço. E, por último, existe um tipo chamado maior lance ou oferta, que serve para os casos de alienação de bens ou concessão de direito de uso real. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nos acompanhem nas redes sociais. E, se vocês quiserem conferir os posts sobre esse tema, é só ir lá no nosso Instagram, @gespublica_. Um forte abraço e até logo!